queria começar com você falando um pouquinho de uma parada que você tem estudado, Thiago. Uhum. Eu tava lendo que você tá conduzindo um estudo, acho que no seu doutorado, né? Que é sobre mestrado, sobre origens comportamentais e emocionais do desequilíbrio financeiro. Esse é o tema do que você tá tratando, né? Sim. O que você tem aprendido sobre isso? Quais insights vocês têm levantado sobre Legal, esse cara. tópico? Boa. Isso tem sido aí minha pergunta principal nos últimos anos, desde o mestrado. Eu fiz uma pesquisa com 400 pessoas endividadas, parceria com o Serasa, a gente foi direto na fonte e para entender isso, cara, por que uma família com a mesma renda que a outra, uma tá organizada, leva tudo legal, consegue pagar a faculdade do filho, consegue quitar o imóvel e tá tudo bem. E a outra família tá desequilibrada, com problema, endividada. E aí é interessante ver, cara, quando você tem uma família com uma renda alta. Porque na baixa é mais fácil você ter problema, né? Na média. Mas quando tem uma renda média alta, que você poderia estar, poupando, colocando sonhos ali, conquistando seus sonhos, onde está o problema, né? Então, esse tem sido meu objetivo, investigar isso. E aí tem várias coisas, é óbvio, né? A resposta não é simples para um problema complexo. Então, vai desde crenças que a gente vai adquirindo desde a infância, desde quando a gente foi criado ali com nossos pais, a gente foi vendo a forma como nossos pais lidavam com o dinheiro, como que eles tratavam, como eles dialogavam isso, né? Isso vai sendo introjetado, a criança vai aprendendo isso desde muito cedo. Passa por o que a criança viveu de fato, assim, a criança, jovem, adulto, o que você vai vivendo durante a vida e o que você absorveu sobre isso, né? E colocou para fora, ou seja, o que você acredita que é a verdade. A maneira de você lidar com o dinheiro. Então, uma pessoa, por exemplo, que gasta mais do que ela ganha, ela vive um desequilíbrio, certo? E esse desequilíbrio para ela é normalizado. Ela viveu aquilo ali, é normal para ela ficar endividada, é normal parcelar tudo em 2 vezes, é normal comprar as coisas por impulso. Então ela foi normalizando aquilo, uma criança normaliza tudo, né? Se ela vive no caos ou ela vive na ordem, o que ela está vivendo é normal. Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa apenas normalizou e é um adulto descontrolado porque ele viveu o descontrole lá atrás e para ele é normal. Mesmo que no fundo ele saiba que está errado, ele foi acostumado com aquilo ali, com aquele caos. Então, isso é uma primeira coisa de indicativo que você vê uma pessoa ali sofrendo, batendo cabeça e não conseguindo sair daquilo. E aí, depois disso, você vê questões psicológicas mesmo. Assim, por que uma pessoa está comprando um negócio que ela não pode comprar? Porque ela quer ser aceita num grupo, porque ela quer fazer parte, porque ela quer se sentir alguma coisa que ela não é. Então, o dinheiro acaba sendo uma ferramenta. Se a pessoa ela pode se ancorar ou não em alguma coisa usando o dinheiro para o bem ou para o mal, né? Vai depender dela. Como está na nossa mão, como é um processo de decisão nosso, é muito fácil você perder o controle. E como eu faço? Porque assim, a gente já teve essa conversa. Por incrível que pareça, a gente teve conversa de vários aspectos. Então a gente já trouxe psicólogos aqui, a gente conversou sobre como a maneira como você foi criado mexe com sua autoestima, seu amor próprio, o jeito como você lida com os outros, até mesmo em aspectos de timidez. A gente falou isso sobre alimentação, o jeito como sua família se alimenta, acaba meio que virando um pouco do seu padrão de alimentação. Total. E acho que faz todo sentido o financeiro acabar sendo junto também. Mas eu consigo quebrar essa roda? Como é que eu faço para quebrar esse padrão Legal. que acaba sendo meio que configurado com a gente conforme o crescimento? Legal. Bom, esse tem sido o meu trabalho principal, por meio do livro, que eu trouxe para você aqui, inclusive. Já vamos falar dele. Por meio do livro, por meio das minhas palestras, por meio dos meus treinamentos, workshops, cursos, tudo. É com base nisso. E como é que eu vim? Claro que não veio só de mim, né? A gente nunca começa do zero. Do mestrado para cá, eu estudei muita coisa, muita gente que, tanto psicólogos quanto educadores, quanto pessoas ligadas ao mundo financeiro, da economia comportamental, da psicologia do dinheiro. Então é um compilado de coisas que eu venho estudando e traduzo numa linguagem simples. Mas basicamente eu tenho uma metodologia que eu chamo de montanha dos 3 autos. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. A base é o autoconhecimento. Você escalar essa montanha é o autoconhecimento. Por quê? Se você não entende os seus padrões de comportamento, você não vai identificar onde estão os erros. É como uma estrada esburacada. Você tem que saber onde está o buraco.
Você pode aprender a desviar do buraco, mas ela vai estar, os buracos vão estar lá. Você tem que saber onde eles estão para você desviar. Se você não entender os seus padrões, você vai fazer sem nem... Dá um exemplo aqui. Diz uma coisa, você escova o dente, Edson? Escovo. Qual a frequência que você escova o dente? Pô, acho que 3 vezes ao dia, vai. Tá. Você passa fio dental? Sim, sou nóia do Sempre. fio dental. Sou muito nóia Então, do fio você dental. é parte do 0,1% das pessoas que passam fio dental. É meio óbvio isso, né? Aham. Mas mesmo você escovando o dente, mesmo você passando fio dental, às vezes você vai no dentista e aí ela fala assim, ou ele fala assim, ó, você tá com um acúmulo de tártaro aqui desse lado, porque a sua escovação, ela é falha. Uhum. Já aconteceu isso com você? Sim, sim. Acredito que com todo mundo aqui aconteceu isso. Por quê? A gente escova o dente de uma maneira que a gente aprendeu a escovar lá atrás, a gente repete esse processo. E a gente faz meio que um padrãozinho de repetição. Por que eu tô dando esse exemplo? Nada a ver com dinheiro, porque é a mesma coisa na hora da gente ter comportamentos. A gente tem uma sequência de comportamentos repetitivos que a gente aprendeu, foi aprendendo, foi introjetando e foi normalizando. Porque o nosso cérebro é uma caixinha de repetição. A gente aprende uma coisa, quando a gente aprende, a gente coloca na caixinha do já aprendi. E a gente repete e vira cérebro automático. A gente tem duas formas de pensar, uma automática e uma estruturada, que tem um caminho cognitivo mais longo, que exige que o córtex pré-frontal trabalhe. Mas tem naquele livro... Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. Livraço, Isso, aliás. Livraço. Que o Kahneman ganhou, psicólogo ganhou o Nobel de Economia por conta disso, né? Então, basicamente assim, quanto que é 2 mais 2? 4. Beleza, quanto que é 355 vezes 888? Aí já tem que dar uma... Você consegue, não consegue? Só que você precisa seguir um caminho cognitivo que você aprendeu lá na escola, na matemática. É assim que o cérebro funciona. Ia ser muito top se eu cravasse aqui, né? Não, Se eu- isso, eu sempre faço a pergunta Perdi esperando... minha chance de brilhar demais aqui, ó. Eu sempre faço a pergunta esperando que algum dia alguém vai responder. Porque tem uns malucos que sabem fazer isso automático, né? Mas aí é fora da curva. Mas aí o caminho cognitivo é esse. Se você for dirigir pela primeira vez aqui em São Paulo para um endereço novo, sem Waze... É um rolê. Eu aprendi a dirigir sem Waze, gente. Existia... Bons tempos. Tinha como dirigir sem Waze antes. Você vai se perder, você vai ter que parar no posto, perguntar, vai errar, mas você vai chegar lá. Na 100ª vez, você faz o caminho sem pensar mais, já ficou automático. Nosso cérebro é essa máquina de repetição. Com o dinheiro é assim, a gente vai aprendendo esses padrões. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. De onde eu vim, né, qual que é o meu histórico, onde eu estou agora, né, minha autopercepção, tanto quanto a minha vida financeira, quanto o meu raio-x real da minha vida financeira, porque muita gente não sabe. O cara tem uma dissonância cognitiva entre o que eu vivo e o que eu deveria viver. Ou seja, o cara acha que ele pode coisas que ele não pode agora. Ele talvez possa no futuro, mas não agora. Então, entender esse raio-x e, a partir daqui, eu entender para onde eu vou. E aí eu tenho várias metodologias. Tem o teste dos avatares financeiros, que é baseado na psicologia do dinheiro, para você entender qual que é o seu bichinho de dinheiro, se você é águia, se você é gato, se você é cachorro, se você é ovelha. Então tem um perfil de comportamento com o dinheiro. Você enxerga de uma maneira, você se comporta a partir do que você enxerga, e aí a ideia é você ver isso e falar, poxa, legal, não gostei disso daqui, quero mudar isso aqui. Gostei disso daqui, quero manter. Então, com o autoconhecimento, você entendendo um pouco mais, você tem mais condições de assumir responsabilidade sobre o processo de mudança. Porque se você não conhece, você vai delegar o erro para quem? Pro outro. Para o outro, que é o que a gente faz o tempo inteiro. Isso é inconsciente. Quando a gente percebe que o erro não está no outro, aí começa a vir o incômodo, porque tem que gerar incômodo, senão você não muda, não tem jeito. Exemplo. Você concorda que uma pessoa que, por exemplo, está em São Paulo aqui, peguei um trânsito para chegar aqui. A pessoa que te fecha no trânsito, o problema não está nela, se você brigar com ela, certo? Você nunca viu ela na vida. Você tomou uma fechada, teu desafio não é aquela pessoa ali. Teu desafio é um monte de coisa interna tua. É o teu, sei lá, sua procrastinação, os seus traumas, as questões suas internas. O outro é só um espelho. A gente tem que bloquear essa tendência a colocar no outro uma insatisfação nossa. Se vê uma pessoa estressada no trânsito, pode saber que tem alguma coisa mal resolvida ali, né? Que ela não está conseguindo encarar. A vontade de perder um réu primário no trânsito é alta, né? Pô, você joga no trânsito. Né? Tudo na Radial Leste, então. O pessoal lá do Panambi talvez não passe por isso. Aquela na Radial dá uma vontade ali, ó. Pensar o problema não são os outros, o problema sou eu. Você tá maluco aqui, ó. Então.
A tendência é você jogar válvula de escape. Futebol, pô, você vai assistir um jogo de futebol, é o lugar da catarse, né? Mas então, pensando um pouco no que você falou de tudo isso, assim, então ele é um processo que ele tem que ser um processo quase de autoanálise, então, de eu entender, que acho que deve ser o maior problema, às vezes não é nem preciso resolver meu dinheiro, mas entender como eu não estou cuidando bem do meu dinheiro, né? Porque acho que deve ser um passo muito difícil para algumas pessoas terem em vista do tipo, o problema era esse. Que talvez exija uma regressão, né? Porque a gente olha o saldo do banco, né? A gente olha a dívida, a gente olha o negativo, mas a gente não olha aquele parcelamento errado, aquela compra errada, aquele estilo de vida desregulado, né? Porque acaba sendo o saldo, o investir ou não investir, isso acaba sendo resultado. Isso é ponta do iceberg. Isso é consequência das suas decisões. A sua decisão é só a ponta do iceberg. A gente toma 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia. E algumas pessoas tomam 34.999 decisões erradas por dia. Né? Bom, 35 mil é a média, né? Com certeza as mulheres tomam mais decisões do que os homens. Eu não tomo 35 mil, não. Minha mulher, sim. Mas é uma sequência de padrões. Só que a decisão, você não muda ela sozinha. É igual você tentar... Eu tenho filho. Tentar baixar a febre do filho com remédio. Você vai baixar a febre com remédio, mas você não vai tratar o sintoma, né? Você tem que tratar a causa. A causa está antes do sintoma. Então, decisão é sintoma. A gente tem que entender o porquê. O antes. Os padrões que a gente está repetindo. Que muitas vezes a gente nem olhou. Assim, às vezes é muito óbvio. Mas você vive naquilo ali e não tá se dando conta. Assim. Eu vejo um monte de gente que se complica em parcelamento, por exemplo. Tem a cultura de parcelar tudo. E eu falo, cara, existe uma convenção anual das parcelas, que elas se encontram lá na frente, elas não te contam quando. E aí você vai... Se você não é ultra organizado, não parcele. Se você não é ultra organizado, cara, não tome crédito para nada. Assim, não coloque teu dinheiro no futuro, porque você vai pagar juros, porque você vai se desorganizar. Mas eu quero tanto. Então, desenvolva paciência para poder juntar e comprar. Né? Ou, a gente tá falando de minimalismo aqui antes, né? Ou busque menos. Às vezes a gente está muito absorto nesses padrões, né? Eu falo, gente, assim, tem uma coisa que ninguém se dá conta, mas não é só porque tá na promoção que você tem que comprar. Isso é uma excelente frase. Não, a gente acha que é assim, pô, tá na promoção. Poxa, agora estão me dando a oportunidade de comprar uma coisa. Cara...